Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É muito bom estarmos mais uma vez, depois de um dia gostoso, de uma manhã ensolarada, depois que viemos pela manhã louvar e bendizer o nome do Senhor. Estivemos aqui, depois da Escola Bíblica Dominical, onde pudemos ouvir a mensagem trazida pelo professor também, onde ele estudou, e pudemos aqui discutir, aprender um pouco mais da palavra. Estamos nos preparando para mostrar ao mundo a razão da esperança quando eles nos pedirem. Para isso nós precisamos estar preparados, e para isso serve a Escola Bíblica Dominical. Para o crente aprender doutrina, para o crente poder cada dia mais se fortalecer, para quando as pessoas nos abordarem lá fora, o crente parar e dizer assim: olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu vou dizer uma coisa que eu conheço. Eu tenho me esmerado em conhecer. Aí você senta e você vai falar da graça de Deus de forma maravilhosa. Daí a importância magnífica da Escola Bíblica Dominical. Lembro muito da minha tenra idade, quando eu era criança, quando várias vezes eu participava da Escola Bíblica Dominical, eu criança, na classe ali, professores. Até hoje eu tenho uma professora que ainda é viva, foi professora minha da Escola Bíblica Dominical lá em Minas Gerais, no interior de Minas. Essa mesma professora eu estive visitando agora, está bem idosa, já próximo dos 100 anos, já não pode mais andar, mas eu sempre a visito quando eu vou a Minas. E eu estive agora com ela, no mês de janeiro. Abracei, conversamos. Lembrei das balas de mel que ela fazia. Doces aulas, adoçadas com balas de mel. E ali eu aprendi a amar o Senhor. Como é importante, irmãos. Essa professora, ela disse para mim, ela não pode mais andar, e eu, conversando com ela, disse: olha, essas mãos aqui, pegou nas minhas mãos e disse: foram as mãos. Essas são as únicas mãos em que eu tive o privilégio de ensinar, participar do parto, e são mãos de pastores. É uma mão de pastor, que privilégio. Ele tocou na minha mão e disse: quando eu tocava nas suas mãos quando você era pequeno, e nas mãos de tantos, eu imaginava: o que será dessas mãos? O que será dessas mãos? Eu me esmerava em ensinar, porque eu não sabia de onde poderiam sair diretores de empresas, pastores, poderiam sair missionários. E eu perguntava, ela tocou na minha mão e disse: eu não sabia, porque eu pegava nas mãos as crianças e dizia: o que serão dessas mãos? E aí, irmãos, eu tive o privilégio de dizer a ela assim: ô minha querida, quando eu fui me despedir, eu disse: eu vou dizer a você o que são dessas mãos. Eu vou ter o privilégio de impetrar bênçãos sobre a sua vida. E naquele quarto, eu impetrei a bênção apostólica sobre a vida da minha professora de Escola Bíblica Dominical. Irmãos, é um privilégio. E eu digo a você: não deixe o seu filho perder essa oportunidade. Não deixe. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. É um texto sapiencial. Não é uma promessa, é um texto sapiencial. Mas nós bem sabemos que é uma verdade. Eu sou prova disso. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir no quarto evangelho. Evangelho de João, quarto evangelho, onde nós estamos expondo de forma sequencial este evangelho. E nós abriremos no capítulo 8, leremos do verso 21 até o 59. É um texto longo, à primeira vista, mas é um texto que, com certeza, tem um ensinamento maravilhoso para nos dar nesta noite. E esse texto eu tive o cuidado de dividir em alguns blocos para facilitar a exposição de forma bem simples. Os irmãos mesmo assentados acompanharão a leitura da palavra de Deus. De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me,
E vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, ou o nosso pai que morreu? O nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço.
Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, viva e eficaz. Uma palavra que liberta. Uma palavra, nosso Deus, que nos livra da condenação eterna. Uma palavra poderosa que salva o homem da condenação eterna. Fala o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem no domingo passado, nós expusemos os versos de 12 até o 20 do capítulo 8. Hoje estamos concluindo o capítulo 8. Que privilégio! Já estudamos todos os 8 primeiros capítulos do Evangelho de João. Que privilégio! Estamos terminando hoje. No domingo passado, nós pregamos uma parte da narrativa joanina, que descreve Jesus agora no pátio das mulheres, não mais no pátio dos gentios, mas no pátio onde eles recolhiam ofertas, que era o pátio do gasofilácio, e ele tem um embate com a multidão. E naquele embate, ele faz uma das maiores e maravilhosas declarações da palavra de Deus. Ele disse: eu sou. E a narrativa joanina tem o cuidado de descrever essa afirmação de Cristo. Mas ele não só disse ali naquele local, eu sou, mas ele aproveita um momento onde o candelabro que está ali no pátio das mulheres, o candelabro aceso, ele olha a luz e aproveita aquela oportunidade para fazer uma analogia com aquela luz e diz: eu sou a luz do mundo. E João descreve isso aí. O tema da mensagem desta noite é a verdade que liberta. Na verdade, irmãos, a narrativa de João, ela tem uma preocupação e um cuidado excepcional para mostrar aos gregos e aos judeus, os quais João realmente escreveu, fazendo uma hermenêutica bem tranquila do texto, que o Logos de Deus, o grande Logos que os gregos respeitavam, aquele Logos que disse: haja luz e houve luz. O Logos do princípio, a palavra do princípio, que os gregos tanto respeitavam. João diz na sua narrativa: esse Logos é Cristo, é o Deus conosco. E ele, escrevendo para os gregos e para os judeus, ele tem a preocupação de descrever em sua narrativa situações claras do que ele ouviu e viu de Cristo. Creio que se João tivesse um caderninho, ele deveria estar escrevendo algumas coisas que ele ouvia e via, para não perder as oportunidades. Mas os seus olhos viam coisas extraordinárias, e sua mente gravou. E depois de 70 anos, João diz: eu preciso escrever o que eu vi e ouvi. E ele escreve essas narrativas maravilhosas. E ele tem uma preocupação de dizer que esse Logos, que estava desde a fundação do mundo, e nada do que foi criado sem a participação dele. É o Deus conosco, que tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória. Essa é a preocupação de João, para que os seus leitores entendessem isso. Lembro muito das minhas aulas no seminário, quando eu tinha que recitar ou falar os textos em hebraico, um deles que eu mais gostava, nas minhas provas verbais, com meu professor, era Bereshit bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz. Et haaretz tohu vavohu. Eu deve ter visto o que eu falei. No princípio, Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. E no princípio, Deus resolve criar todas as coisas, e na sua palavra, no Logos de Deus, todas as coisas foram criadas de um tremendo poder. E João quer demonstrar isso aos seus leitores, aos leitores lá do primeiro século, e aos leitores de hoje aqui na torre, e aos seus leitores que estão nos vendo.
Talvez não sei em que dia e em que lugar, mas estamos vendo e ouvindo. João queria demonstrar a verdade de Cristo tabernaculando entre os homens. Por isso que ele descreve algumas citações importantes que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa narrativa que nós lemos. Na narrativa que nós lemos, do verso 21 até o verso 59, eu dividi essa narrativa em 6 módulos, em 6 pequenos módulos. Nós vamos trazer para os irmãos, elucidando, para vermos a importância dessa narrativa. O primeiro módulo está dos versos 21 até o verso 30, quando Jesus Cristo traz uma mensagem profética. Veja o que acontece, irmãos. Ele agora no pátio das mulheres, cercado por uma multidão, já inflamada pelos escribas, fariseus, saduceus. Aquelas autoridades agora estão tranquilas porque a multidão está inflamada. Ontem eu e minha esposa e meus filhos vimos uma multidão inflamada. A torcida do Esporte contra a do Santa Cruz. Nós estávamos na Agamenon Magalhães quando eles se encontraram. Imagina a cena. Nós vimos pedra, o helicóptero da polícia baixando, carros da polícia se aproximando, uma verdadeira, terrível confusão. Terrível. Imagina Jesus Cristo agora diante de uma multidão muito pior do que a torcida do Esporte e do Santa Cruz quando se encontram. Uma multidão arrogante, inflamada por uma liderança perigosa, e agora está diante de Cristo tentando matá-lo. E Jesus Cristo ali, de forma sábia, de forma que somente Deus poderia fazer, enfrenta aquela multidão com palavras tremendas, que impactou corações ali, e vai impactar os nossos nessa noite. Primeira coisa que Jesus Cristo faz diante daquela multidão raivosa, que estava ali tentando motivos para matá-lo, ele faz uma mensagem profética. Mesmo diante de um tremendo descrédito da multidão, de uma frieza, de uma desaprovação, ele diz, a narrativa começa dizendo assim, eu vou lá para a NVI, para facilitar como iniciou a narrativa. A narrativa inicia na NVI assim, mais uma vez, Jesus lhe disse. Ou seja, ele de forma sábia, aí ele continua falando verdades para a multidão, dizendo, olha, eu ainda vou falar muito que vocês precisam ouvir. Talvez não queiram, mas precisam ouvir. E a narrativa começa dizendo, mais uma vez, Jesus lhe disse, mais uma vez. E Jesus fala da sua partida. E ele refere-se à sua breve ida ao Pai. E ele vai dizer de forma clara que ele vai para um lugar onde aqueles homens que não aceitam o Pai não estarão. E Jesus Cristo aqui, irmãos, ele não está falando nada do acaso não. Ele está citando Ezequiel, o profeta Ezequiel, que eles conheciam muito bem. Não é nenhuma palavra nova para aqueles judeus não. Eles conheciam Ezequiel, e quando Ezequiel foi chamado por Deus para pregar para um povo exilado, um povo cruel, o povo hebreu, Deus diz a ele, vai e diga a esse povo que pelo fato deles não me conhecerem, não são dignos de mim, Ezequiel. Vai e diga a eles. Jesus vai e reforça essa fala de Ezequiel. Lembram o que vocês já leram do profeta Ezequiel? Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas os judeus, nessa narrativa, eles nos mostram claramente o que nós já pregamos aqui, que o homem que acha que o seu conhecimento é suficiente para chegar a Deus, que a sua forma de pensar é suficiente para entender a Deus, eles não precisam de mais nada, e foi assim que eles agiram, achando que o seu conhecimento era suficiente para entender a mensagem de Cristo. Diz, ele está dizendo que vai suicidar-se. Uns até aproveitaram para zombar. Eles estão dizendo que nós não estaremos, porque o suicídio para o judeu, como consequência real, era o inferno. A única coisa que poderia levar alguém imediatamente ao inferno para o hebreu, para o judeu, era o suicídio. E eles disseram, ele está dizendo que ele vai suicidar-se. Até alguns zombavam.
Porque, irmãos, muitas vezes, quando nós queremos conhecer a Deus através dos nossos conhecimentos, tornam-se tragédias. Quantas vezes o homem achar que, através da sua própria condição, do seu conhecimento, ele pode conhecer a Deus e não precisa da palavra, como consequência, terá uma tragédia. Por isso é uma mensagem que nos chama a atenção. Não ache que o fato de você ter algum título, algum conhecimento, é suficiente para que você possa entender a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra, para que você possa conhecer as mensagens do Senhor. Porque se você não conhecer a palavra, as suas reações serão tragédias. E esses judeus aqui, eles começam a achar que Cristo está falando de suicídio. A narrativa também mostra a questão do mundo aqui, e para João, no grego, o mundo, cosmos. Lá no grego é cosmos. E cosmos para João é o inverso do divino. É a rebelião do homem contra Deus. E a narrativa vai mostrar que Cristo está dizendo para eles: olha, vocês são do mundo, eu não sou. Vocês se rebelaram contra Deus, o homem se rebelou contra Deus. Santo Agostinho, no IV século, escreveu muito bem, tratando sobre a depravação total. Depravação total. Se o homem não entender que ele depende de Deus totalmente, que ele não é nada, e nós dependemos de Deus, sem Deus não temos vida, como pregamos pela manhã. Só Deus nos dá vida. Se o homem não entender isso, ele vai permanecer morto. E Cristo está dizendo nesse pequeno módulo da narrativa, de que, olha, vocês estão separados de mim, porque vocês não entenderam que vocês precisam de Deus para poder terem vida. Jovens, irmãos, pessoas que nos ouvem, sem Deus você não tem vida. Você está morto. E você vai caminhar passos largos para o inferno. Você precisa de Deus. Mas vamos partir agora para o segundo módulo aqui dessa narrativa. E o segundo módulo para mim é o módulo central dessa narrativa joanina, que está justamente no versículo 31 e 32. A partir do 30, a narrativa nos diz: ditas essas coisas, muitos que estavam ali na multidão creram em Jesus. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, não à multidão, mas aos que creram: se vós permanecerdes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que palavra tremenda! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas duas verdades aqui, que estão nesse módulo, nos traz características que nunca foram até então escritas no Evangelho de João. As características de um verdadeiro discípulo. Eu gostaria de tratar com você aqui o que Cristo está dizendo aqui. Primeiro, meus queridos, para ser um discípulo, o que Cristo está dizendo e o que a narrativa está dizendo. Em primeiro lugar, para ser um discípulo de Cristo, deve-se crer em Cristo. O professor Celso, na escola bíblica dominical nesta manhã, estava dizendo: muitas vezes nós vemos até carro que diz assim: eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Será que eu sou forte ou uma coisa parecida? As pessoas acham que são filhas de Deus. Nem todos são filhos de Deus. O homem é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que crê, que aceita Cristo como Salvador. Esse é filho, é adotado por Deus. E a partir daí pode chamar Deus de Abba Pai. Meu paizinho, meu pai, aquele pai próximo, Abba. E Cristo está dizendo de forma muito clara: o meu discípulo, primeiro, é aquele que crê. Depois a narrativa vai nos mostrar outra característica importante aos discípulos. Ser discípulo de Cristo significa permanecer constantemente na palavra. Olha o que ele está dizendo aí. Olha o que ele está dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra. O que é permanecer na palavra?
é ler a palavra do Senhor, é estudar a palavra do Senhor. Nesta manhã nós estávamos pregando sobre a bem-aventurança. E a bem-aventurança do versículo 6 que nós pregamos nesta manhã, dizia: bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, de justiça. Fome e sede só tem quem é vivo, quem é morto não tem fome nem sede. Para você ter essa fome e essa sede, você tem que estar vivo. E como Paulo diz em Efésios, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O discípulo tem que ter vida, tem que ter sede e fome da palavra. Tem pessoas, irmãos, que entra domingo e sai domingo. Onde ele deixou a Bíblia, no próximo domingo pega. Depois no outro domingo deixa de novo, porque trouxe para a igreja. Se lembrar de trazer para a igreja. Aí no outro domingo vai lá e pega onde deixou. Não tem relacionamento nenhum com a palavra. Não tem nem sede, nem fome de Deus. O crente tem que ter, meu querido. Você tem que ter fome e sede de Deus. O que Cristo está dizendo aqui é claro. Não somente para aquele povo que creu, mas para mim e para você nessa noite. Você não tem tido fome e sede de Deus. O que está acontecendo com você? De duas uma. Ou você está morto, porque o morto nem tem sede nem fome, ou você está doente. Eu passei essa semana adoentado. Falei até com a dona Cristina que eu iria na casa dela, mas não estava bem. Não deveria nem visitar o seu irmão, porque ele estava cometido de uma baita virose. Mas fiquei sem fome e sede, porque ele estava doente. O crente que não tem fome e sede de Deus está doente. Ou então essa pessoa não é salva. Ela acha que é, mas não é. Porque não tem fome e sede. Mas Jesus Cristo vai falar características mais. Ele vai dizer: conhecereis a verdade. Vós que tendes fome e sede de justiça. Vós que credes em mim. Vós que estáis com a minha palavra diuturnamente lendo. Meu irmão, jovem tem que ler a palavra de Deus. Tem jovem que acorda e imediatamente pega o celular para ver o WhatsApp, Instagram, Facebook. Não perde, mas esquece da palavra de Deus. Todos nós precisamos ter. Mas Jesus diz que aquele que tem fome e sede do Senhor, ele tem que aprender de Cristo, tem que conhecer a verdade, tem que conhecer. Meu querido, o crente tem que conhecer a verdade. Quando nós dizemos aqui para a igreja que a igreja precisa entender o valor da escola bíblica dominical, a igreja não entende. Não é o pastor que está dizendo não, é Cristo que está dizendo. Não é o pastor que está inventando não, ele diz: rapaz, esse pastor é muito chato. Eu gosto daquele outro, eu vou lá para o outro, porque o outro fala coisa que a gente mais ama. Esse pastor é chato, mas pastor, você é chato demais. Meus queridos, eu serei chato e continuarei sendo. Porque quem está dizendo é Cristo. Você tem que aprender da palavra. Você tem que querer aprender, conhecer a palavra. Mas Cristo vai dizer mais verdades aqui das características de um discípulo. E ele vai dizer: olha, conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Que liberdade tremenda! Essa verdade nos liberta do temor. O crente não teme. O crente é corajoso. Essa verdade nos liberta de nós mesmos. Como é difícil, como nós somos difíceis. Certa vez uma senhora chegou para o pastor e disse: pastor, dona fulana de tal falou do senhor e falou mal, viu? O pastor disse: ô minha querida, não precisa nem você me dizer o que ela falou, mas eu vou dizer uma coisa aí, irmã. Se ela me conhecesse, ela falaria muito mais. Falaria muito pior. Nós somos difíceis. E essa verdade nos liberta de nós mesmos, das nossas limitações, dos nossos problemas, das nossas barreiras. A verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Que coisa maravilhosa. A verdade nos liberta dos outros, dos inimigos. A verdade nos liberta do pecado. A única verdade que pode libertar alguém do pecado é essa, meu querido.
essa vos libertará. Essa verdade nos libertará. Essa verdade. Mas para quem? Para aqueles que creem e aceitam Jesus Cristo como eu sou. É isso aí que a narrativa está dizendo. Mas a narrativa vai para o terceiro módulo, que vai do verso 33 até o verso 36. E mostra, no verso 33 ao 36, que os judeus ficam seriamente irritados com Cristo quando ele fala sobre liberdade, quando ele fala sobre prisão. Mas é óbvio, porque os judeus, eles se enganavam a si mesmos. Porque eles sabem muito bem que eles foram povos escravizados, exilados, que eles viviam nessa época aqui, no subjugo romano, mas eles se diziam livres. Não, nós somos livres. E quando Jesus fala a verdade, eles não querem ouvir, se irritam. Quando Jesus fala sobre prisão, liberdade. E ele disse assim: olha, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu não estou falando dessa liberdade que vocês estão se irritando, não. Não é liberdade contra o subjugo do governo romano, nem do exílio babilônico. Não estou falando dessa liberdade. Fiquem tranquilos. Continuem se enganando. Mas eu estou falando da liberdade do pecado. Eu estou falando da liberdade da escravidão do pecado. É isso que eu estou dizendo. Que conversa maravilhosa, que diálogo tremendo. Eu acredito, irmãos, que os discípulos que estão ao redor de Cristo ficavam com os olhos lacrimejando e olhando as maravilhas que ouviam da boca de Jesus Cristo, do Deus conosco, verdades tremendas diante de uma multidão. Mas a narrativa passa com um quarto módulo, que vai do verso 37 até o verso 41. E no quarto módulo, Jesus atira um golpe mortal para uma afirmação que era assim fundamental para os judeus. Para um judeu, Abraão era a figura mais importante de toda a história religiosa. E ele se considerava protegido porque era filho de Abraão. E achavam que isso era suficiente para a salvação deles. Achavam que pelo fato de serem judeus, filhos de Abraão, eles detinham a salvação. Isso acontece muitas vezes conosco, irmãos. Alguns acham que pelo fato de serem membros de uma igreja, de terem os pais crentes, acham que isso é suficiente para lhes garantirem a salvação. Tremendo, ledo engano. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. E vocês dizem aos judeus aqui: vocês estão achando que pelo fato de serem filhos de Abraão, vocês são alguma coisa? Pelo fato de vocês serem descendentes de Abraão, vocês acham que vocês são mais do que qualquer um? Quem são vocês? Que garantia vocês têm? Que garantia? Vocês não têm garantia nenhuma. A descendência de vocês não levará vocês a lugar nenhum. Que verdade tremenda. Eu imagino aqueles homens como ficavam, ouvindo verdades maravilhosas. Agora também eu imagino os gentios, que muitas vezes ficavam às margens dessa arrogância dos judeus, ouvindo essas verdades, dizendo: meu Deus do céu, é isso mesmo, eu posso fazer parte desse povo também. Que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. Irmãos, que verdades tremendas. No quinto bloco, que vai do verso 41 até o 45, Jesus Cristo faz uma afirmação tremenda. Ele afirmou aos judeus que quando um homem se vê diante da verdade, só há duas reações. Só há duas reações, não há outra reação, só duas. A primeira é que os eleitos se quebrantam, são os filhos de Deus. Diante da verdade, irmãos, só há duas reações. Quem é eleito, quem foi escolhido desde a fundação do mundo, fica vislumbrando as palavras, lacrimejando, dizendo: eu quero ouvir mais, eu quero ouvir, essa maravilha me faz bem,
eu posso ser um assassino, eu posso ser um estuprador, eu posso ser um mentiroso, eu posso ser um enganador no passado, mas eu sei que a verdade me liberta. E eu posso ser livre. Que verdade maravilhosa. Essa é a primeira reação. É a reação do eleito, do escolhido. Aquele a quem Jesus morreu na cruz. Que Jesus não morreu na cruz por todos, não, meus filhos. A expiação é limitada. Jesus morreu na cruz para aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. E a reação, quando está diante da verdade, só há duas. A primeira é quebrantamento. O joelho dobra, a cabecinha baixa. E seja quem for, reconhece Jesus Cristo como Senhor. Mas a outra reação, dos que não são eleitos. E a única reação é que grande parte da multidão teve aqui. São os filhos do diabo, os perdidos, que se revoltaram contra ele e buscam pedras para apedrejá-lo. Se revoltam. Só há duas reações. Por isso que nós dizemos, pregue a palavra, ela não volta vazia. Com o mesmo poder que a palavra salva, ela condena. Só há duas reações. O sexto módulo aqui, vai do verso 46 até o verso 55. Jesus faz uma pergunta à multidão. E tem como resposta total o silêncio. Agora a multidão silencia. Jesus faz afirmações tremendas, contra a arrogância do homem, contra uma verdade que o homem detém aparente. Ele acha que é a verdade que os liberta e não é. E Jesus mostra qual é a verdade que liberta. Ele faz uma pergunta à multidão e tem como resposta o silêncio. Somente o silêncio. Jesus vira agora e diz assim: olha, tem alguém aqui que pode me acusar de algum pecado? Vocês estão dizendo aqui que eu sou filho do demônio? Que eu sou samaritano porque eu não aceito a palavra, que os samaritanos não aceitavam os livros proféticos nem os salmos, somente o Pentateuco. Eles tinham essa dificuldade com os samaritanos. Diziam que os samaritanos não faziam parte deles. Eles chamam Jesus de samaritano e filho do demônio. Jesus volta para a multidão e diz assim: tem alguém aqui que pode me acusar de algum pecado? Tem? A multidão fica em total silêncio. Silêncio. Mas aí, Jesus Cristo afirma sobre essa pergunta. Com aquele silêncio, ele diz: reconhecem que não podem encontrar nenhuma acusação contra mim. Então por que não aceitam o que lhes digo? Vocês reconhecem que não podem me acusar. Então por que não aceitam o que eu estou dizendo? Como resultado, silêncio. A multidão permanece em silêncio. Aí diz então: não sou eu quem tem demônio, são vocês que têm demônio. Não sou eu que tenho demônio, são vocês. Que tremenda afirmação. Que afirmação corajosa. Diante dos seus malfeitores, diante dos seus perseguidores, Jesus Cristo afirma verdades tremendas, que salvam e que acusam. Verdades tremendas. Como conclusão da mensagem dessa noite, eu gostaria de tratar com vocês o último módulo, que vai dos versos 56 até o 59. Nesse último módulo, Jesus disse que Abraão vira o seu dia. Estava afirmando com uma deliberação tremenda de que ele era o Messias. O que Cristo estava dizendo era: olha, Abraão viu o meu dia. Porque ele viu o dia onde eu voltaria, onde eu viria. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Era este dia. Era a mim quem Abraão viu. Abraão viu a mim. Foi a mim que Abraão viu. E aqueles homens cegos ainda, tentando interpretar a fala de Cristo através dos seus conhecimentos ainda, cegos, mortos, em si mesmados,
achando que detinham a verdade, eles voltam